Sabe, função serverless é uma maravilha, né? Mas aí a gente faz o deploy e fica aquela pergunta: e agora? Como é que a gente sabe o que está realmente acontecendo lá dentro? Vira tipo uma caixa preta. Então a ideia hoje é justamente essa. A gente vai abrir essa caixa juntos e dar uma olhada nas ferramentas que a AWS oferece para iluminar tudo o que acontece nas nossas funções Lambda. Então, o nosso roteiro aqui vai ser quase uma investigação, sabe? Primeiro, a gente vai checar os sinais vitais, aquilo que a AWS já dá de bandeja. Depois, vamos colocar o chapéu de detetive e mergulhar nos logs para achar as pistas do porquê das coisas. Daí, a gente sobe um pouco, pega uma visão mais ampla, tipo de helicóptero mesmo, para ver a aplicação inteira. E para fechar, a gente abre a maleta de ferramentas avançadas e monta o nosso kit completo de observabilidade. Pois é, fazer o deploy do código é só a primeira parte da história. O desafio de verdade começa depois. Como é que a gente entende o desempenho, como rastreia um erro, ou descobre por que, de repente, tudo fica lento. Sem as ferramentas certas, é isso aí. A gente fica meio que navegando no escuro, só na torcida para tudo dar certo. Bom, vamos começar então. A boa notícia é que a AWS não deixa a gente completamente no escuro, não. Por padrão, ela já entrega um pacote de métricas, assim, essenciais, que funcionam como a primeira camada de monitoramento para qualquer função Lambda. Pensa nessas 4 métricas aqui como os sinais vitais de uma função, sabe? Tipo quando se vai ao médico. Invocations diz se ela tá bom, viva, se tá rodando. Errors mostra se tem algo quebrado. Duration é para ver se ela tá lenta, se tá demorando para responder. E throttles, esse aqui é importante. Ele mostra se a função está sobrecarregada a ponto de rejeitar trabalho. São as perguntas mais básicas e a resposta já vem de fábrica. E é essa a cara que elas têm lá no console da AWS. É super visual. De bate-pronto, com uma olhada rápida, a gente já faz um check-up da saúde da função. O número de invocações está normal? Opa, os erros dispararam de repente? Esse painel aqui é sempre o primeiro lugar que a gente vai olhar. É por isso que a gente fala que essas métricas são a nossa primeira linha de defesa. Elas respondem aquelas perguntas cruciais e imediatas. A função está de pé? E ela está quebrada? Qualquer investigação, qualquer problema, tudo começa por aqui. Beleza, mas e quando as métricas mostram que tem algo errado? Aí a gente precisa saber o porquê, né? E é aí que entram os logs. Agora a gente vai para o próximo nível para entender a história que os números não contam sozinhos. Quando a gente fala de logs, basicamente existem 2 escolas. De um lado, o log em texto puro. É simples, a gente bate o olho e lê. Mas imagina procurar uma informação específica no meio de milhões de linhas assim. É a famosa agulha no palheiro. Do outro lado, tem o log estruturado em JSON. E aqui, a coisa muda de figura. Cada linha de log vira um dado, uma informação que a gente pode consultar. É um divisor de águas para quem precisa debugar de verdade. Olha só um exemplo clássico de log em texto puro. Tem ali as linhas de start, end e a report para cada vez que a função roda. Isso conta uma historinha, em ordem cronológica, do que aconteceu. É útil, sim, para uma olhada rápida manual. Agora, olha o contraste. É aqui que a mágica acontece. Quando a gente usa log estruturado, aquela historinha vira dado de verdade. E aí, com uma ferramenta como o CloudWatch Logs Insights, a gente pode fazer perguntas super específicas, tipo, me mostra aí todas as vezes que a função demorou mais de 500 milissegundos e deu erro. Percebe o poder? Isso sim é diagnóstico de verdade. E a lição aqui é essa: organizar os logs não é só para deixar bonito, não é capricho. É uma estratégia. É fundamental para a gente conseguir resolver problemas de um jeito muito mais rápido e eficiente. Ok. Até agora, a gente olhou para a função de forma isolada, né? Mas a realidade é que as aplicações de hoje são um monte de microserviços conversando uns com os outros. Para entender esse ecossistema, a gente precisa dar um passo para trás, ter uma visão panorâmica. E é exatamente para isso que serve o AWS X-Ray. O conceito-chave por trás do X-Ray é o que a gente chama de rastreamento distribuído. A ideia é bem simples, na verdade. É seguir o rastro de uma única requisição, sabe? Desde a hora que ela bate na porta da nossa aplicação até o final da jornada dela, passando por cada serviço no meio do caminho. E o resultado disso é esse mapa de serviço que é fantástico. Ele literalmente desenha a arquitetura da aplicação em tempo real, mostrando como cada peça se conecta. Com isso aqui, a gente consegue ver visualmente mesmo onde está o erro ou qual conversa entre 2 serviços que está deixando tudo lento. A pergunta muda. Não é mais essa função está lenta, mas sim onde, na minha aplicação inteira, está o gargalo. E tem um detalhe aqui que é crucial.
O X-Ray é inteligente. Ele quebra o tempo em duas partes. O segmento AWS Lambda é o tempo que a própria AWS gasta para preparar o ambiente, o overhead do serviço, e o AWS Lambda Function é o tempo que o nosso código leva para rodar. Essa separação é fundamental, porque aí a gente sabe se a lentidão está no nosso código ou se é algo da infraestrutura do Lambda. Beleza. Mas e quando a gente precisa ir mais fundo ainda? Para aqueles casos bem cabeludos, a gente tem duas ferramentas especialistas no nosso kit, o Lambda Insights e o CloudRail. A diferença entre os dois é bem clara. O Lambda Insights é focado em desempenho. Ele dá uma visão de raio-x do ambiente de execução. Uso de CPU, de memória, rede. Pensa nele como um monitor de performance super detalhado. Já o CloudTrail tem outro foco, auditoria e segurança. Ele é o dedo duro que registra todas as ações administrativas, tipo, quem mexeu nessa configuração. Esse aqui é o painel do Lambda Insights. Olha o nível de detalhe das métricas de performance. É com essa ferramenta que a gente descobre, por exemplo, se uma função está sofrendo por falta de memória ou se a CPU está batendo no teto. O CloudTrail, por outro lado, é tipo o livro de registros oficial da conta AWS. Toda e qualquer ação administrativa, qualquer mudança de configuração, qualquer chamada de API para o serviço Lambda, tudo, absolutamente tudo, fica registrado lá. E ele serve para responder aquelas perguntas que tiram o sono de qualquer um que se preocupa com segurança e governança. Perguntas como: quem foi que aumentou a memória daquela função crítica? Quando que adicionaram essa permissão perigosa na role? Ou até, de qual endereço de IP veio a chamada que deletou a nossa função? O CloudTrail tem a resposta para tudo isso. Bom, a gente viu bastante coisa, né? Várias ferramentas. Então, para fechar, vamos organizar tudo isso num kit de ferramentas, bem prático, para a gente saber exatamente qual ferramenta pegar para cada tipo de problema. Essa tabela aqui é basicamente o nosso guia de bolso, o nosso cheat sheet. Pensa nela como um passo a passo para diagnosticar problemas. A pergunta é sobre a saúde geral da função, a gente começa pelas métricas do CloudWatch, sempre. As métricas mostraram um problema e agora a gente precisa saber o porquê, a gente mergulha nos logs do CloudWatch. Agora, se o gargalo parece ser na comunicação entre vários serviços, aí a gente abre o mapa do AWS X-Ray. Para uma análise super detalhada de CPU e memória, a ferramenta é o Lambda Insights. E por fim, se a pergunta é sobre segurança, sobre quem fez o quê, não tem erro, a resposta está no AWS CloudTrail. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que eu acho bem importante. Uma coisa é monitorar. Monitorar é reagir a problemas que a gente já conhece, tipo criar um alarme para quando a taxa de erro sobe. Agora, observabilidade é um passo além. É ter a capacidade de explorar o sistema, de fazer perguntas que a gente nem sabia que precisava fazer, é sobre construir sistemas que a gente não só observa de longe, mas que a gente consegue entender de verdade, profundamente.